Olá, tudo bem? Um assunto que eu gostaria de ter tratado, mas não foi possível, é a questão da ética. É claro que a filosofia não tem o direito de se achar aquela que vai dizer às pessoas como ser ético. De qualquer maneira, a filosofia se interessa por esse assunto também. Ela procura saber quais são as causas que fazem alguém ser ético, quais são os motivos. E mais, será que o ser bom numa época é válido e valeria como orientação, como padrão para ser bom em outras épocas, né? Em geral a gente pensa que não, né? Cada momento da história tem tem um certo grupo de atitudes. Por exemplo, nos povos antigos, depois de uma guerra, eles pilhavam os outros povos conquistados, né? Escravizavam, né? Roubavam suas riquezas. Né? Um bom ponto de partida sobre a questão da ética é começar com Sócrates. Sócrates parece no sentido oposto daquela visão que os antigos tinham da natureza, o mais forte se impõe sobre o mais fraco. Sócrates pensa diferente. Ele acreditava, por exemplo, que ele precisava de muito pouco para viver. E ele pensou mais, ele acreditava que os deuses nada precisavam. Eles eram politeístas naquela época. E se os deuses nada precisavam, e o nosso desejo humano é de se aproximar, de se parecer com os deuses, bem, quanto menos precisarmos, mais divinos seremos, né? Então ele tinha a ideia do precisar, do viver com pouco. O pouco basta para ser feliz. O que é interessante na visão de Sócrates, ele nunca deixou nada escrito, mas o seu discípulo Platão registrou seus diálogos. A filosofia dele era sempre através de diálogos, questionando as pessoas, testando se os conhecimentos ou os pontos de vista das pessoas eram fortes o suficientes ou eles podiam ser questionados e até destruídos. Mas a ideia toda era tentar substituir por algo mais forte, por uma resposta que fizesse mais sentido. O que é interessante na ética de Sócrates é que há um longo caminho para você se tornar bom. E o se tornar bom para Sócrates era um efeito de algo anterior. O que era esse algo anterior? Sócrates acreditava que se nós refletíssemos sobre tudo, se procurássemos as causas de tudo, investigássemos por nossa conta, não tomando emprestado aquilo que já está pronto, aquilo que você encontra na internet ou você encontra num dicionário. Você até pode usar como ponto de partida. Mas Sócrates acreditava que se você buscasse, você mesmo buscasse as causas das coisas, sobre os mais diferentes assuntos, sobre tudo, especialmente, tudo que está à sua volta, e você pudesse observar as ações das pessoas, você pudesse experimentar, né, interagir com o mundo para adquirir conhecimento, você adquirir conhecimento, não copiar o conhecimento que os outros já pensaram por ti. O efeito inevitável desta busca, desse exame constante da vida, seria a aquisição de uma sabedoria. Sabedoria no sentido amplo, genérico, um saber que é superficial, mas ele se estende por tudo, por todos os assuntos. E adquirindo essa sabedoria, Sócrates acreditava que você conseguiria se tornar uma pessoa ética, uma pessoa boa. Aristóteles não viveu com Sócrates, foi discípulo de Platão. Ele questionou Sócrates, questionou essa teoria de Sócrates. Aristóteles dizia que não basta você definir o que é o bem, ou o que é o belo, ou o que é o justo, para você se tornar bom, justo, belo. Em parte, acho que Aristóteles tem razão, mas não basta você só definir as coisas. Eu acho que nem Sócrates pensava nisso, a simples definição. Sócrates viu o percurso, o caminho era mais importante para você chegar a uma definição. Se você chegasse a uma definição, o percurso era interessante para Sócrates, era parte do aprendizado. Você percorrer um longo e árduo caminho, ouvindo pontos de vista, tentando observar e aprender algo com eles. Depois de Sócrates vem Platão. Platão é alguém muito mítico, muito mitológico, muito
que recorre muito ao sobrenatural, né? Ele acreditava na crença de dois mundos. Na verdade, é equivocado dizer dois mundos. Na verdade, ele acreditava na existência de muitos mundos, sendo que este mundo da matéria é um mundo mais grosseiro, e depois você teria outros mundos mais sutis, até chegar ao mundo divino. E ele, Platão, talvez seja um elo de ligação entre a Grécia mitológica, né? Aquelas histórias sem explicação, histórias que recorrem ao sobrenatural, e a tentativa de se construir uma ciência a partir da experiência, da busca de provas, né? De qualquer maneira, há algumas questões muito interessantes em Platão. Ele dizia que nós devemos fazer o bem, e o bem geralmente estava próximo do pensamento puro, da intelecção, da reflexão, da filosofia, né? E o mal estaria em tudo aquilo, ou quase tudo, relacionado ao corpo, sabe, ao excesso de alimentação, à preguiça, né? Embora não se tenha ainda aquela lista, a famosa lista dos 7 pecados capitais, que vai aparecer na Idade Média, mas Platão fala da ideia de uma alma que, depois da morte, iria a julgamento, e despida do corpo, ela seria julgada por um tribunal. Ele não fala que juízes formariam esse tribunal, mas ela seria julgada, e esses juízes veriam as marcas, os males, né? Todos os maus, as maldades que essa alma praticou, né? Ficaria registrada nela, marcada nela. Agora, será que todo o mal está naquilo que, nos desejos do corpo? O próprio Platão não era tão radical assim. Há um diálogo muito bonito chamado Filebo, onde ele imagina Sócrates discutindo ou dialogando, né, com um jovem da Grécia, de Atenas. E ele se dá conta de que a melhor vida não é aquela vida onde você supera dor e prazer, que seriam sensações do corpo, né, em prol, em busca de algo superior. Ele percebe que você, na vida em sociedade, você não pode deixar de viver coisas que são prazerosas, né? E de certo modo a gente não consegue se afastar mesmo daquelas que são dolorosas, né? Precisamos enfrentá-las. Então ele percebe que a melhor vida não é nem aquela aguada, insípida, né? Mas também nem aquela açucarada demais. É um meio termo. Eles gostam da ideia do meio termo, né? Talvez o meio termo seja possível de ser alcançado pela maioria das pessoas.